Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré são os vossos, da Igreja Reino de Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada, no livro de 2 Samuel, capítulo número 3, nos relata uma guerra entre Davi e Saul. A Bíblia diz: houve uma guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, porém Davi ia se fortalecendo mais do que a casa de Saul. Porque a casa de Saul ia se enfraquecendo. É o relato da nossa política. É porque o povo, ele não entende ainda o que Deus quer dizer para os tempos atuais. Ora, Deus é Deus de ontem, Deus de hoje, Deus eternamente. Deus tinha a promessa para um Brasil melhor. Na nossa bandeira tem uma frase escrito assim: ordem e progresso. Muitos partidos já tentaram destruir aquilo que estava escrito, ordem e progresso. Já tentaram trazer uma bandeira vermelha para o nosso país, que é uma bandeira que, de fato, nos remete ao comunismo. E esse partido também fez alianças com o comunismo. Ou seja com a Cuba, seja com a Venezuela, seja ali com países da África, mas com a China houve essas alianças. Isso é notório e isso é histórico. Se você for olhar um pouco para a parte histórica da política brasileira, você vai ver que houve essas alianças, né? O Brasil até hoje não quis fazer aliança com grandes potências, como a Inglaterra, os Estados Unidos, a Austrália, a Áustria e muitos outros países que, na verdade, vivem um momento diferente na sua política interna. Ou seja, um povo que é chamado de bem-sucedido, bem administrado pelos seus políticos. Nós não temos isso no Brasil ainda, mas estamos caminhando para uma transição. O povo tem que entender que é uma época de combate, é uma época de transição. Alguém tem que combater, alguém tem que fazer frente, alguém tem que dizer não a essa política de toma a verba, desvia a verba, é a minha vida, a sua, que se exploda, né? Nós temos político com esse pensamento, ou seja, ele entra na política não pelo povo, mas ele entra na política para o enriquecimento próprio, para o enriquecimento ilícito. E aí foi declarado um jejum a nível nacional. Eu sei que toda a nação não jejuou, mas a Bíblia fala: se um justo clama, a Bíblia fala: clama a mim e responder-te-ei. Então, Deus, ele, por causa de um justo, ele julga toda uma nação. Por causa de Davi, Deus julgou a nação lá em 2 Samuel, capítulo de número 29 em diante. Então você vai ver o juízo de Deus sobre Israel por causa de Davi, que era um justo diante de Deus. Então, Davi nasceu, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, dos filhos de Hebron. Ele nasceu da descendência de Israel e foi o seu primogênito Amon, de Ainoã. Então, Davi teve uma mulher chamada Ainoã, teve um filho chamado Anon, e ali ele teve vários outros filhos desta mulher. Você vai ver que tem da mulher de Nabal, a Carmelita, ele teve vários outros filhos, e Davi foi tendo filho com algumas mulheres, com Agite, e ali ele foi crescendo também em família. Ora, a nossa cultura ela é diferente da cultura de Israel. Um homem em Israel, isso é cultural, nós não estamos jogando isso para a nossa nação, porque nós temos outros princípios culturais e de família, mas Davi ali ele chegou a ter 4 esposas e teve vários filhos com essas esposas, e um desses filhos foi Adonias, que tentou contra o seu reino, Absalão tentou contra o seu reino, amém? Então, na política não é diferente, né? Uma pessoa é eleita, e aí se vocês querem entender mais sobre política, entenda, existe 4 tipos de presidências no Brasil. Existe a presidência do Senado, existe a presidência da Câmara,
existe a presidência da República e existe ali a presidência do STF. Quais são suas funções? A presidência ali dos deputados, através do seu presidente, votam leis em favor do país. O que nós estamos vendo? Que até hoje não foi votado leis em favor do povo. Amém? Ali, no Senado Federal, existe homens para fiscalizar o STF e para instituir algumas coisas de governo. O que eles estão fazendo? Não fiscalizam o STF. O STF é para corrigir as leis e ser um guardião da moralidade. É isso que está acontecendo? Também não é. Você está entendendo? E aí o presidente da República, o que ele faz? Ele executa as leis que vêm do Congresso. Então, se ele tem leis ruins para ser executada e se recusa a executar e quer trazer novas leis para o país, dando opinião dentro da Câmara Federal, e ela não é aceita, o país engessa. Então não existe ali a teoria do freios e contrapesos. Ou seja, as pessoas que estão nos governando, na verdade, eles estão defendendo a sua linhagem e o seu pensamento de forma errada, enquanto os quatro poderes tinham que se alinhar em favor de um povo. E não é isso que acontece no Brasil. Aí o povo, pela administração, não entende quais são as leis que engessa, aí pensa que a culpa é só de um. Não, a culpa é de todos. Quando você for analisar governo, você tem que analisar 4 linhas de pensamento. Você tem que analisar o Senado, tem que analisar a Câmara Federal, tem que analisar o STF e tem que analisar ali o Poder Executivo através da Presidência da República. Se você não fizer essa análise, você não vai entender de política e não vai entender quem são nossos governantes. Aí a Bíblia fala, lá em Oséias 4,6, fala assim, olha, o meu povo perece por falta de conhecimento. Aí chega o pastor, passa o conhecimento e você se faz de desentendido. Ah, o pastor mistura política com religiosidade. Ei, a religião sempre esteve no meio da política e a política sempre esteve na religião. Para você ter ideia, no livro de 1 Samuel e 2 Samuel, todo ele são atos políticos. Se você for olhar direitinho, é um ato político de cima e embaixo. Se você for ver final de Gênesis, até chegar a nível de Número e Levítico, você vai ver que são atos políticos feitos por Moisés para tirar um povo de um lado para o outro. Porque qualquer tipo de intermediação, negociação, aonde se negocia algo em favor de um povo, é um ato político, é um ato contratual entre partes. Então você tem que entender que nós elegemos pessoas para o nosso benefício, mas as pessoas não fiscalizam, as pessoas não pesquisam quem está votando, e aí quando vem a opressão pelos políticos que conseguiram angariar o voto do povo, aí o povo sofre e perece por falta de conhecimento ou porque votou apressadamente. Então o que o povo do Brasil tem que ter? Uma consciência de voto. E a igreja tem que ter esse papel de informar ao povo como votar. Votar da maneira certa. Eu não estou falando para você votar em fulano, ciclano ou beltrano, mas você tem que votar em quem não tem nem passado sujo e nunca se envolveu aí com crimes de desvio de verba ou até mesmo de leis absurdas para o nosso país. Nós temos que pesquisar quem são esses, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então havia guerra ali entre a casa de Saul e a casa de Davi. E sucedeu que Abner se fez poderoso, mais do que Saul. Então Abner, um comandante ali do exército, se fez poderoso, mais até mesmo do que o rei Saul. Amém, amados? Então, nós vamos entender agora essa situação de governo federal e exército brasileiro. Ora, primeiro, o nosso presidente é um militar. Segundo, o exército, as forças armadas, é um poder moderador. Se existe governos na parte de baixo, seja na presidência da República, seja no Senado, seja na Câmara, seja no STF, infringindo leis e não impondo ali um limite entre eles e uma organização entre eles, quem vai entrar para moderar? O Exército Brasileiro. Aí o que acontece? Nós jejuamos durante ali um dia, a pedido do presidente da República. O que aconteceu depois desse dia de jejum? Houve a troca de comando. E aí eu quero que você entenda pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quando
chega alguém para colocar ordem naquilo que é ditatorial, entenda, ditadura ela pode vir do Senado, pode vir da Câmara Federal, e pode vir do STF, pode vir da Presidência da República. Então, quando houve ali alguém para moderar essa fase ditatorial no governo de Davi, Abner aparece para dar um basta. Ei, Saul, você está fazendo coisas aí que não é para fazer. Ele vai se fortalecendo aos poucos. O que nós vemos hoje é que existe uma população que era alheia à política, inclusive às igrejas, e deixava o governo fazer o que quer sobre essa nação. Todo tipo de governo, seja ele estadual, seja ele distrital, seja ele ali prefeituras. Então, eles faziam sobre as nossas vidas o que queriam. Agora, o povo está vendo os erros, está ficando mais às claras o que eles estão fazendo, porque não há nada em oculto que não seja revelado. Chega um tempo que tudo vem à tona. E hoje nós vemos ministros do STF soltar ali pessoas, né, envolvidas com tráfico de droga, mas prende um jornalista. Isso é um absurdo. Nós vemos ali soltar uma pessoa que foi julgada até a 4ª instância, né, porque foi ali, primeira, segunda instância, foi para o colegiado, foi ali para o STF, e na 4ª, que é a 4ª jurisdição do país chamada STF, vai e solta o cara que já foi julgado em todas as instâncias. Então, o que nós estamos vendo é que existem pessoas que colocam, por indicações, ministros dentro do STF, para que esse próprio ministro o defenda como se fosse um escritório de advocacia. Então, não pode ser assim. Essa situação no Brasil não pode ser desse jeito. Mas, entenda, todo aquele que é massacrado, humilhado, esse vai se levantando, porque é como massa de bolo. Então, nós elegemos um presidente. Eu vejo boa índole, em espírito. Eu vejo a boa vontade de um presidente fazer algo para o seu povo. Mas eu vejo que os governadores querem massacrar o povo para prejudicar o presidente, por causa que as pessoas dentro do Brasil não têm entendimento político. Então Abner, ele foi se fortalecendo em cima da casa de Saul. E eu vejo cada vez mais o presidente se fortalecendo, e cada vez que eles batem nele muito mais, vai acontecendo que eles vão sendo revelados. A natureza deles vão sendo reveladas, porque eles estão indo contra a autoridade. E a Bíblia fala que você tem que se submeter à sua autoridade direta. Então, dos poderes, o presidente da República é aquele que executa e é aquele que foi eleito pelo povo. Os demais teriam que ajudar ele a governar. Isso não acontece no Brasil, e vai vir a sentença de Deus, porque Deus ele é governamental, ou seja, Deus é cabeça de Cristo, Cristo cabeça das nações, e ali cabeça dos seus presidentes, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, dos seus reis e rainhas sobre a terra. Então, Abner, ele vai se fortalecendo sobre a casa de Saul. Nós estamos vendo que, depois desse jejum, o presidente da República troca ali o chefe ali das Forças Armadas, o ministro da Defesa, e esse ministro da Defesa troca automaticamente 3 comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica. Então ele se fortaleceu. E quando ele se fortalece, a política fica de olho. Porque até então, aquele que era comandante do Exército, que o comandante do Exército ele tem mais força entre a Aeronáutica e a Marinha, aí o comandante do Exército cai por terra junto com o comandante da Marinha e da Aeronáutica, e aí, automaticamente, essa situação começa a mudar no país, porque quem estava assentado nessas cadeiras de chefe de exército, marinha e aeronáutica, não tinha a coragem de chegar para a política e falar assim, olha, vocês estão errados. Ou seja, estavam sendo ali alinhados, né, com essas forças políticas que querem derrubar um presidente legitimamente eleito. Aí aconteceu que o governo fortaleceu essas 4 bases, que é ministro da Defesa, comandante do Exército, comandante da Marinha e comandante da Aeronáutica. Agora a política ficou com a orelha em pé. A política começa a ficar com a orelha em pé agora. O Senado começa a ficar com a orelha em pé. A Câmara Federal começa a ficar com as orelhas em pé. O STF fica com as orelhas em pé. Os governadores vão ficar com orelhas em pé. Os prefeitos também vão ficar, porque eles estão nos seus estados tocando o estado de sítio, que é uma coisa que só cabe ao presidente da República, e ele nunca fez estado de sítio
no Brasil. E nós estamos vivendo estado de sítio por causa de governadores que não têm princípios administrativos, nem princípios políticos e nem éticos sobre a vida de uma nação. Ou seja, elegemos mal este povo. Mas a Bíblia fala que Abner ia se fortalecendo sobre a vida de Saul. Então, nós vamos ver um fortalecimento daqui para frente da presidência da República, junto com essas 4 bases, porque agora ele acertou a base ali do governo, e aí vamos ver o que vai dar daqui para frente. Mas o jejum já valeu a pena. O nosso jejum como igreja, como homens e mulheres de Deus, que orou diante de Deus, já houve resposta lá dentro do Palácio do Planalto. Então, nós temos que orar pelos nossos governantes e pedir a Deus para alinhar, para colocar, para delegar, para administrar a nossa nação. Porque Ele é o supremo juiz, Ele é o supremo administrador, Ele é o supremo advogado. Nós temos que chamar a existência o advogado e chamar a clemência do Espírito Santo, aonde fala que Ele é o ajudador e o consolador. Então, através do Espírito Santo, nós vamos nos fortalecendo. Entenda, quando ali vai se fortalecendo o exército daquela época de Davi, nós estamos vendo que nós tínhamos um exército esquecido, nós tínhamos uma marinha esquecida, nós tínhamos ali uma aeronáutica esquecida, mas por causa dos cargos políticos, né? Porque quem tem que ser ministro de defesa tem que ser alguém de patente maior, nesse caso um general do exército. E aí, o que nós vimos durante todo esse tempo é que a política sempre colocou no Ministério da Defesa alguém indicado e que vinha de dentro da Câmara ou do Senado. E aí, meu amigo, essas Forças Armadas nunca se fortaleciam. E já no governo atual, nós estamos vendo as Forças Armadas se fortalecendo. E pode haver, sim, para bem de um povo, as Forças Armadas entrar contra a má administração pública. Ou seja, nós estamos vendo desmando, onde há desvio do dinheiro que é meu e teu. Eles nos cobram impostos, nos massacram, encarecem nossos alimentos, mas não cuida do seu povo. E aí nós podemos ver sim esse poder moderador entrar, esse poder moderador através ali do Ministério da Defesa, entrar em nossas vidas e estar fazendo patrulhamento pelas ruas e destituindo esses maus governantes. Podemos ver isso? Podemos, porque se a estratégia de Deus estiver pelo meio, nós podemos ver isso sim, e nós veremos. Em nome de Jesus, a quem servimos, porque nós não aguentamos mais tanto desmanto e tanta roubalheira sobre a nação brasileira e vilipendiando aí os nossos bens, as nossas vidas e entrando e administrando as nossas vidas da porta para dentro, nos colocando reclusos dentro de casa, enquanto nós tínhamos que respirar lá fora. Por exemplo, eu tenho uma família, e eu falo por exemplo, mas eu cito as famílias, que tem 15 pessoas, entram infectadas, as 15 vão ficar infectadas. Então estão nos colocando como ovelhas dentro do matadouro. E aí pensa que estão prejudicando o governo federal. Não, estão prejudicando a si mesmo, porque nós estamos conhecendo quem são esses governadores, quem são esses prefeitos, quem são ali os deputados federais e até mesmo o Senado e até mesmo o STF. Então nós estamos conhecendo o sistema de governo aos poucos. E vamos conhecer muito mais. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então dá uma lida lá em 2 Samuel, capítulo 3. Entenda a política neste capítulo, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, para que você seja chamado de bem-aventurado. Você tem que ter conhecimento, tem que ter inteligência para seguir à frente. Em nome de Jesus. E na próxima vez que você for votar, pesquise quem é aquele que você está votando ou aquela que você vai votar. Pelo poder do nome de Jesus, está ligado à terra, está ligado no reino, que venha conhecimento sobre a vida do povo, que venha entendimento, que venha sabedoria no sistema político brasileiro, pelo poder do nome de Jesus, porque se você votar mal, você vai ser governado por maus governantes. Aleluia! Graça e paz, meus amados. A graça e a paz. Só um adendozinho. Israel pediu um rei. Foi eleito Saul. Saul foi um mau rei. Ou seja, o povo pediu Saul. Mas o povo já era administrado por Samuel e Israel vivia bem. Então o povo pediu outro rei e se arrebentou. Cuidado com o rei que você pede sobre a sua cabeça. Cuidado com o presidente que você vota. Cuidado com os deputados que você vota. Cuidado com os senadores que você vota. Cuidado com os deputados distritais e federais que você vota. E cuidado ali, em nome do Senhor Jesus, com prefeitos e governadores. Esse povo
estão querendo alavancar o seu ego e as suas famílias. E você tem que entender quem tem princípio de honestidade pela pesquisa. Começa a pesquisar na internet. Vai lá no site chamado politica.org, né? Aonde tem ali ranking de políticos. Coloca ranking de políticos ali na internet que você vai entender o que eu estou te falando pelo poder do nome de Jesus. Graça e paz, meus amados. A graça e a paz em nome do Senhor Jesus. Graça e paz. Aleluia. Compartilhe, né? Deixe o seu joinha, inscreva-se no canal e ative as notificações para que você receba muito mais noção a respeito de política segundo a Bíblia Sagrada, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A palavra de Deus vai prevalecer em nosso meio. Graça e paz, aleluias. Ou graça e paz, aleluias.